Decoder Talks. Série Saindo da Pobreza. A maioria das pessoas acredita que empreender exige muito dinheiro, grandes riscos e um salto no escuro. A Alliance Network nasce justamente para provar o contrário. Aqui você não gasta nada além da poupança que você mesmo decide fazer. Não há taxas escondidas, mensalidade surpresa ou compromissos fora do seu controle. Você escolhe quanto pode poupar por mês, 5, 10% do seu salário ou qualquer valor que faça sentido para a sua realidade. Esse dinheiro não é investido imediatamente. Ele fica reservado até que o número mínimo de participantes seja alcançado para abrir um negócio real, viável e previamente estruturado. Só então o investimento acontece de forma transparente, organizada e coletiva. Todo esse processo é feito por meio de aplicativo ou site, com regras claras, acompanhamento e decisões registradas. Sem improviso, sem surpresas. A Alliance Network cuida de toda a estrutura, assessoria jurídica, contratos, modelo societário, administração, implantação do negócio, abertura da empresa, integração entre atividades e incubação operacional. Você não precisa entender de direito, contabilidade ou burocracia. Nós estruturamos. Você participa. E mais, quem quiser trabalhar no próprio negócio pode fazê-lo, desde que cumpra critérios objetivos de seleção e capacitação. Aqui não existe favorecimento pessoal, nem promessas vazias. Existe método. O objetivo é simples e poderoso: transformar poupança em participação produtiva, reduzir a dependência do salário, criar renda, patrimônio e previsibilidade ao longo do tempo. Se você está cansado de trabalhar apenas para pagar contas, se quer construir algo seu, mas não pode fazer isso sozinho, a Alliance Network foi criada para você. Informe-se ou compartilhe este contato com alguém que também queira empreender coletivamente com baixo investimento e risco controlado. WhatsApp 942302043. Alliance Network. Você decide quanto investir. Você decide em que investir. Nós criamos a estrutura para isso acontecer. Bem-vindo ao Decoder Talks. Antes de qualquer coisa, quero abrir este episódio com um dos quadros mais importantes do programa. Um espaço simples, mas carregado de significado. Um espaço dedicado àqueles que ainda sustentam este país de pé sem jamais aparecer nos holofotes. Este é o momento. Brasileiro de verdade. Aqui, não trato de homenagear celebridades, políticos profissionais ou especialistas de estúdio. Homenageamos o herói do dia a dia. Gente sem capa, sem cargo, sem foro privilegiado. Pessoas comuns como eu e você, mas com algo cada vez mais raro: caráter, coragem e compromisso com a verdade. Apenas quero destacar aqui atos de decência e humanidade que valem a pena registrar. São brasileiros e brasileiras que enfrentam o custo pessoal de falar quando o silêncio é mais confortável, de denunciar quando o medo é a regra, de resistir quando a conveniência manda calar. Hoje essa homenagem vai para Paula Godoy, uma das vozes que tem ajudado a expor as incoerências, abusos e a farsa construída em torno dos acontecimentos de 8 de janeiro. Gente que não se esconde, que não terceiriza a própria consciência e que paga o preço por não se ajoelhar diante da narrativa oficial. Feita essa justa homenagem, vamos combinar uma coisa: o Brasil de hoje não é um país polarizado. Polarização pressupõe dois lados com forças equivalentes. O que temos hoje é algo bem mais simples e muito mais grave. Temos um Estado hipertrofiado, blindado, autorreferente, que decidiu eleger inimigos internos para justificar sua própria permanência no poder. O 8 de janeiro virou o símbolo perfeito disso. Não porque tenha havido ali uma ameaça real ao Estado, não houve, mas porque era necessário construir uma narrativa de golpe, sem armas, sem comando, sem liderança, sem organização, sem plano, sem individualização de condutas. Um golpe tão sofisticado que senhoras de 71 anos, desarmadas, sem antecedentes, viraram terroristas perigosíssimas da República. Um golpe tão poderoso que precisava ignorar garantias básicas do direito, como o duplo grau de jurisdição, o juiz natural e a própria separação entre vítima, investigador e julgador. Tudo em nome de salvar a democracia. Aquela mesma democracia que já não admite ser questionada. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser guardião da Constituição, passou a atuar como poder político absoluto.
Investiga, acusa, julga, condena e define a narrativa. E quem ousa discordar? Bem, aprende rapidamente que discordar virou sinônimo de crime. No Brasil de hoje, a perseguição política é aberta, escancarada e, sim, inigualável na nossa história recente. Mas como toda tragédia, essa também produziu um efeito colateral inesperado. Acordou pessoas. Bolsonaro, gostem ou não dele, rompeu um ciclo que parecia eterno. Quebrou a hegemonia da esquerda que se revezava no poder na famosa dança das tesouras. Lula e Fernando Henrique, vendidos como opostos, sempre foram parceiros ideológicos desde a juventude. O povo foi enganado durante décadas por essa falsa democracia, onde mudava o discurso, mas o projeto de poder era o mesmo. Quando um condenado por corrupção foi reabilitado, não foi apenas um homem que voltou ao jogo, foi um sistema inteiro. O Foro de São Paulo entendeu que aquela era a chance de ouro, nunca mais sair do poder. E como se garante isso? Controlando as instituições-chave. Indicações políticas para o STF, algumas sem carreira jurídica sólida, outras sem sequer os requisitos morais mínimos que se esperaria de uma corte constitucional. Resultado, um tribunal que hoje atua como poder moderador informal, só que sem voto, sem prazo e sem controle. Os escândalos continuam surgindo, sempre surgiram. A diferença é que agora eles batem numa muralha. A Suprema Corte é inalcançável. E enquanto isso não mudar, enquanto não houver renovação real no Congresso, eleições auditáveis e um novo modelo de ocupação dos tribunais superiores, estaremos condenados a seguir como uma das nações mais corruptas do mundo, com verniz institucional e discurso civilizatório. Ainda assim, há algo positivo. Estamos acordando. E estamos vendo quem são os verdadeiros hipócritas, aqueles que aplaudem condenações exemplares de pessoas frágeis, sem armas, sem organização, sem individualização de condutas. Aqueles que acham normal que a própria vítima seja também juíza do seu suposto algoz. Esses não defendem democracia, defendem o próprio contra-cheque, são os mamadores profissionais do Estado, protegidos por ele e dependentes dele. Agora, respira, porque aqui vai a parte mais importante. Não adianta enfrentar o regime de peito aberto. Isso é ingenuidade. O caminho não é o confronto direto. O caminho é tornar o regime irrelevante na sua vida. E é exatamente isso que vamos começar a decodificar aqui. Porque, diferente do discurso oficial, quem paga a conta do Estado não é o empresário, não é o investidor, não é o rico. É você, o trabalhador. O mesmo trabalhador que o regime diz proteger enquanto drena sua renda via impostos, inflação e juros. Vamos ser bem práticos. Com a taxa Selic em torno de 15%, quem tem R$1 milhão aplicado em LCI ou instrumentos similares pode faturar algo próximo de R$128 mil por ano, mais de R$10.600 por mês, sem acordar cedo, sem chefe, sem bater ponto, sem produzir absolutamente nada. Agora entende por quê, se um empresário não enxerga margem de 20% ou 25% ao ano, ele simplesmente fecha a porta e demite todo mundo, porque o sistema recompensa o capital improdutivo e penaliza o trabalho. Quem paga os juros não é o banco, não é o governo, é você. Por isso, o conselho mais honesto que eu posso te dar hoje é simples, duro e libertador. Aprenda a jogar o jogo do sistema para sair dele. Toda crise cria oportunidades. Toda sacanagem estatal abre brechas legais para quem entende o funcionamento do jogo. Não existe pureza nisso. Em algum nível, sempre haverá exploração do trabalho assalariado, direta ou indireta. Porque goste ou não, é assim que o sistema funciona. E enquanto você não entender isso, vai continuar pagando a conta para outros viverem do sofá. No vídeo a seguir, eu vou te mostrar como decodificar essa realidade e, principalmente, como parar de ser apenas mais um número na planilha do Estado. Vamos começar. Decoder Talks, episódio especial, do Bananil ao sonho americano, Walt Disney, Ecopolos e a busca por comunidades reais. Boas-vindas, amigos ouvintes do Decoder Talks. É um prazer estar com vocês novamente. Antes de iniciar este episódio, é importante fazer um alerta de segurança. Em piscinas de clubes, condomínios ou chácaras, em condições normais de projeto, crianças e adolescentes geralmente não correm risco, porque o sistema hidráulico costuma utilizar 2 pontos de sucção interligados. Nesse tipo de configuração, a força de sucção é distribuída entre os 2 ralos, o que impede que um único ponto gere vácuo suficiente para prender cabelos, partes do corpo ou roupas no fundo da piscina. No entanto, nem todos os sistemas funcionam dessa forma. Existem piscinas com 2 pontos de sucção que não são interligados.
Nesses casos, durante manutenções ou ajustes no sistema hidráulico, pode ocorrer de uma das válvulas permanecer fechada inadvertidamente. Quando isso acontece, toda a sucção passa a ser concentrada em um único ralo no fundo da piscina. Essa condição é extremamente perigosa. Um único ponto de sucção ativo pode gerar força suficiente para prender cabelo, pele ou roupas, impossibilitando a liberação da pessoa e podendo levar a acidentes graves ou até afogamento, mesmo que a criança saiba nadar ou tenha altura suficiente para manter a cabeça fora da água. É importante destacar que grades ou telas de proteção não eliminam totalmente esse risco. Elas reduzem a probabilidade, mas não garantem segurança absoluta quando há sucção concentrada. Por isso, antes de utilizar qualquer piscina, especialmente em clubes, chácaras ou residências, verifique se o sistema possui 2 ralos de fundo interligados, ambos estão operantes, e não há válvulas fechadas que concentrem a sucção em um único ponto. Esse cuidado simples pode evitar acidentes graves e salvar vidas. Dito isso, por favor, atenção e cuidado. Hoje trago uma edição gravada em circunstâncias muito especiais. Estou de férias nos Estados Unidos, em Orlando, visitando minha filha que mora e trabalha aqui, no coração do Império Disney. Essa experiência, apesar de ter estado outras vezes nos parques da Disney, percorrendo os espaços idealizados por uma das mentes mais visionárias do século XX, somada a reflexões de anos sobre emancipação social e modelos comunitários, é sempre inspiradora, porque também me ajuda a cristalizar uma conexão que preciso compartilhar. Preparem-se para uma jornada que vai do conceito de Bananil ao protótipo experimental de Walt Disney, e daí para um projeto concreto brasileiro chamado Equilibrium, um ecopolo que, acredito, dialoga diretamente com o sonho americano em sua essência mais pura. O Bananil, as 3 pátrias e a América como ideia. Há um tempo, venho usando o termo Bananil para me referir ao Brasil. Sei que pode irritar alguns, mas é uma crítica ferrenha a um sistema que considero falido, tanto no âmbito estatal quanto no cultural. Não é um desprezo à terra ou ao povo, mas uma revolta contra a perpetuação da mediocridade, da dependência e da desorganização. Minha identidade é um mosaico que ajuda a explicar esse olhar. Sou brasileiro por acidente geográfico e afeto, espanhol por herança sanguínea e história familiar, e americano por adoção espiritual e intelectual. A América está longe de ser um paraíso. Convive com uma das maiores concentrações de renda do mundo desenvolvido, salários reais comprimidos, déficit habitacional crônico e um sistema de saúde que não oferece cobertura pública universal satisfatória. Milhões de aposentados continuam trabalhando não por escolha, mas por necessidade, apenas para manter o básico. Nada disso invalida suas conquistas históricas, mas desmonta uma ilusão perigosa, a ideia de que prosperidade passada garante estabilidade futura. Nem tudo o que brilha é ouro, e ignorar isso é o primeiro passo para perder o que ainda resta. Civilizações não colapsam apenas por ataques externos. Elas se esgotam quando deixam de atualizar seus próprios fundamentos econômicos, institucionais e culturais. Também morei na Europa por anos e conheço de perto a solidez de suas garantias trabalhistas, o refinamento institucional e a sensibilidade humanitária, especialmente em países como a Espanha. O continente construiu, ao longo do século XX, um modelo admirável de proteção social, que assegurou dignidade material e estabilidade para gerações inteiras. Mas esse mesmo modelo hoje enfrenta seus limites. A Europa está envelhecida, com baixa taxa de natalidade, retração demográfica e crescente dependência de imigração para sustentar seus sistemas previdenciários. A burocratização excessiva, a rigidez regulatória e a aversão estrutural ao risco tornaram um ambiente pouco favorável ao empreendedorismo e à inovação disruptiva. O continente que liderou a Revolução Industrial, a ciência moderna e grandes saltos tecnológicos passou a administrar o passado com competência, mas encontra dificuldade em projetar o futuro. Seus problemas não são morais, são sistêmicos. O Brasil, por sua vez, representa quase o oposto. Admiro profundamente a alegria espontânea, a criatividade social e a resiliência otimista do brasileiro. É um povo capaz de reinventar a vida em meio ao caos, de gerar soluções onde o Estado falha e de preservar laços humanos fortes, mesmo sob pressão econômica constante. Mas essa potência cultural convive com desorganização crônica, insegurança jurídica, baixa previsibilidade institucional e um sistema econômico que penaliza quem produz, empreende e planeja no longo prazo. O resultado é paradoxal.
talento humano abundante desperdiçado, energia social dissipada e um país eternamente em desenvolvimento, incapaz de transformar potencial em estrutura duradoura. Nenhum desses modelos, isoladamente, conseguiu sintetizar a combinação que sempre me atraiu: liberdade política concretizada em instituições funcionais, espírito pioneiro aliado à ousadia tecnológica, organização tecnocrática orientada por dados e um otimismo construtivo que enxerga o futuro como algo a ser projetado, não temido. Essa síntese não nasce espontaneamente. Ela exige desenho institucional, planejamento econômico, cultura de responsabilidade e modelos sociais que conciliem eficiência produtiva com dignidade humana. Onde isso não é feito de forma consciente, o resultado se repete: estagnação elegante, caos resiliente ou prosperidade concentrada e frágil. A questão central, portanto, não é qual país é melhor. É compreender que os modelos atuais estão esgotados. O futuro não será herdado, ele terá de ser construído. Quando se fala em emancipação, quase sempre o debate começa no lugar errado. Aponta-se o imposto, o boleto, o carnê que sufoca. Essa leitura é confortável porque identifica um inimigo visível, mas é superficial. O imposto não é a causa da servidão contemporânea, é apenas o sintoma mais perceptível de algo mais profundo: a dependência cuidadosamente estruturada que organiza a vida moderna. O Estado não domina apenas porque tributa. Ele domina porque organizou a sociedade de tal forma que praticamente tudo passa por ele: trabalho, renda, crédito, saúde, educação, moradia, aposentadoria e até relações sociais são mediadas institucionalmente. O indivíduo pode ser formalmente livre, mas materialmente dependente. A liberdade existe no discurso, não na prática cotidiana. Sempre que alguém tenta se reorganizar, não fugindo, não sonegando, mas reconstruindo laços produtivos e comunitários, o sistema reage. Primeiro vem a ridicularização, depois a asfixia burocrática. Quando isso não basta, surge a repressão travestida de fiscalização. O problema raramente é a ilegalidade, é a redução da dependência. A engrenagem moderna se sustenta em 3 pilares: dependência quase absoluta de renda monetária, centralização da mediação econômica e destruição progressiva dos laços comunitários reais. Pessoas isoladas dependem mais do sistema, comunidades organizadas dependem menos. É por isso que comunidades produtivas incomodam. Elas reduzem pobreza, fortalecem vínculos, aumentam resiliência e diminuem clientelismo, controle político e manipulação. O sistema tolera essas experiências apenas enquanto elas não ameaçam sua função central. A emancipação real não é fuga, é reorganização, é reduzir necessidades artificiais, reconstruir vínculos reais, produzir parte do que se consome e trocar sem intermediação excessiva. A maior liberdade não é pagar menos imposto, é não precisar de dinheiro para viver o tempo todo. Essa reflexão ganha forma concreta quando observamos experiências de planejamento urbano bem-sucedidas, como Celebration, idealizada a partir da visão de Walt Disney. Disney não era apenas um empresário do entretenimento, era um obcecado por ordem, funcionalidade e harmonia social. Acreditava que ambientes bem projetados moldam comportamentos melhores, que o espaço físico educa silenciosamente. O Epcot, concebido como protótipo experimental de comunidade do amanhã, não era um parque. Era um laboratório social, uma cidade viva, constantemente atualizada, organizada por critérios técnicos e não por disputas políticas. Um erro comum foi confundir tecnocracia com autoritarismo. Disney acreditava em eficiência a serviço do bem-estar coletivo. Nós seguimos outro caminho complementar. Defendemos uma democracia direta de base científica, onde a sociedade define os valores e os fins, justiça, dignidade, prosperidade, e a execução desses fins é conduzida por estruturas técnicas competentes, auditáveis e orientadas por evidências. Sociedades complexas não podem ser administradas por improviso, retórica ou populismo. É exatamente nesse ponto que nasce o projeto Equilibrium. Não como ecovila romântica, nem como fuga do sistema, mas como um modelo prático de reorganização social e produtiva dentro da realidade jurídica e econômica atual. O Equilibrium se materializa fisicamente por meio dos ecopolos, comunidades produtivas planejadas, integradas a uma sociedade anônima de capital fechado. Capital, trabalho e vida cotidiana não operam em esferas separadas. Eles se retroalimentam. A empresa garante governança, escala e viabilidade econômica. A comunidade transforma capital humano e social em vantagem competitiva real. Os ecopolos são concebidos como sistemas integrados. Infraestrutura, moradia, produção, serviços e convivência são planejados conjuntamente.
Isso reduz custos invisíveis, aumenta a eficiência e cria resiliência econômica. Morar, trabalhar e produzir no mesmo território elimina desperdícios típicos do modelo urbano fragmentado. A autonomia não é isolamento, é resiliência. A economia circular local reduz dependência externa, amortiza crises e protege contra instabilidades macroeconômicas. Empresas participadas operam dentro e fora do ecopolo, compartilhando infraestrutura, serviços e governança, reduzindo riscos e aumentando eficiência. A tecnologia é usada de forma pragmática. Energia, conectividade, automação leve e gestão servem à organização social e produtiva. A comunidade deixa de ser subproduto e se torna ativo estratégico. Ambientes organizados reduzem conflitos, aumentam o engajamento e valorizam o patrimônio ao longo do tempo. Esse modelo se torna ainda mais relevante diante da transformação mais profunda do nosso tempo: a inteligência artificial. A automação não é hipótese futura, ela já substitui trabalho humano em escala crescente, inclusive em profissões intelectuais. O resultado é uma sociedade altamente produtiva e, ao mesmo tempo, estruturalmente excludente. A resposta institucional dominante tem sido ampliar dependência, subsídios, renda mínima, transferência passiva. O Equilibrium propõe outra lógica. Em vez de compensar a exclusão, reorganiza a produção, o trabalho e a subsistência em escala comunitária. Produzir alimento, moradia, serviços essenciais e pertencimento econômico deixa de ser exceção e volta a ser estrutura. O ecopolo funciona na prática como uma renda mínima produtiva. As pessoas não recebem apenas dinheiro, mas acesso direto à moradia, infraestrutura, serviços e estabilidade material. A segurança não vem do Estado, vem da participação em um sistema produtivo real. Ao mesmo tempo, o capital investido encontra eficiência, previsibilidade e redução de custos. A comunidade não se opõe ao capital, ela o potencializa. Empresas ganham produtividade, estabilidade e engajamento humano. O Estado ganha alívio de pressão social. A sociedade ganha resiliência. O Equilibrium não luta contra a inteligência artificial. Ele a incorpora e reorganiza a sociedade ao redor dela. Enquanto o sistema força pessoas a competir com máquinas, o ecopolo reposiciona o ser humano onde a máquina não substitui. Convivência, produção essencial, comunidade e continuidade social. Esse projeto recebeu recentemente um novo impulso estratégico e foi reorganizado como uma holding de participações, constituída como sociedade anônima de capital fechado. Isso permite diferentes formas de participação no ecossistema, seja por meio da aquisição de unidades residenciais, seja por meio de parcerias privadas e participação societária, sempre dentro dos limites legais aplicáveis. É comum surgir a pergunta: se eu participar da empresa, estarei vinculado a um projeto social? A resposta é objetiva: não. A companhia opera como qualquer sociedade empresária privada, com foco em eficiência, sustentabilidade econômica e geração de valor. O diferencial está na visão de longo prazo. O Equilibrium não promete um refúgio do futuro. Ele oferece uma infraestrutura para atravessá-lo. O futuro não será dado por governos. Ele será prototipado por comunidades. Walt Disney sabia disso. Os fundadores das grandes civilizações também. Cabe a nós não apenas admirar, mas construir. Nem tudo o que brilha é ouro, e ignorar isso é o primeiro passo para perder o que ainda resta. Civilizações não colapsam apenas por ataques externos. Elas se esgotam quando deixam de atualizar seus próprios fundamentos econômicos, institucionais e culturais. Também morei na Europa por anos e conheço de perto a solidez de suas garantias trabalhistas, o refinamento institucional e a sensibilidade humanitária, especialmente em países como a Espanha. O continente construiu, ao longo do século XX, um modelo admirável de proteção social, que assegurou dignidade material e estabilidade para gerações inteiras. Mas esse mesmo modelo hoje enfrenta seus limites. A Europa está envelhecida, com baixa taxa de natalidade, retração demográfica e crescente dependência de imigração para sustentar seus sistemas previdenciários. A burocratização excessiva, a rigidez regulatória e a aversão estrutural ao risco tornaram um ambiente pouco favorável ao empreendedorismo e à inovação disruptiva. O continente que liderou a Revolução Industrial, a ciência moderna e grandes saltos tecnológicos passou a administrar o passado com competência, mas em
encontra dificuldade em projetar o futuro. Seus problemas não são morais, são sistêmicos. O Brasil, por sua vez, representa quase o oposto. Admiro profundamente a alegria espontânea, a criatividade social e a resiliência otimista do brasileiro. É um povo capaz de reinventar a vida em meio ao caos, de gerar soluções onde o Estado falha e de preservar laços humanos fortes mesmo sob pressão econômica constante. Mas essa potência cultural convive com desorganização crônica, insegurança jurídica, baixa previsibilidade institucional e um sistema econômico que penaliza quem produz, empreende e planeja no longo prazo. O resultado é paradoxal: talento humano abundante desperdiçado, energia social dissipada e um país eternamente em desenvolvimento, incapaz de transformar potencial em estrutura duradoura. Nenhum desses modelos, isoladamente, conseguiu sintetizar a combinação que sempre me atraiu: liberdade política concretizada em instituições funcionais, espírito pioneiro aliado à ousadia tecnológica, organização tecnocrática orientada por dados e um otimismo construtivo que enxerga o futuro como algo a ser projetado, não temido. Essa síntese não nasce espontaneamente. Ela exige desenho institucional, planejamento econômico, cultura de responsabilidade e modelos sociais que conciliem eficiência produtiva com dignidade humana. Onde isso não é feito de forma consciente, o resultado se repete: estagnação elegante, caos resiliente ou prosperidade concentrada e frágil. A questão central, portanto, não é qual país é melhor, é compreender que os modelos atuais estão esgotados. O futuro não será herdado, ele terá de ser construído. Quando se fala em emancipação, quase sempre o debate começa no lugar errado. Aponta-se o imposto, o boleto, o carnê que sufoca. Essa leitura é confortável porque identifica um inimigo visível, mas é superficial. O imposto não é a causa da servidão contemporânea. É apenas o sintoma mais perceptível de algo mais profundo: a dependência cuidadosamente estruturada que organiza a vida moderna. O Estado não domina apenas porque tributa, ele domina porque organizou a sociedade de tal forma que praticamente tudo passa por ele: trabalho, renda, crédito, saúde, educação, moradia, aposentadoria e até relações sociais são mediadas institucionalmente. O indivíduo pode ser formalmente livre, mas materialmente dependente. A liberdade existe no discurso, não na prática cotidiana. Sempre que alguém tenta se reorganizar, não fugindo, não sonegando, mas reconstruindo laços produtivos e comunitários, o sistema reage. Primeiro vem a ridicularização, depois a asfixia burocrática. Quando isso não basta, surge a repressão travestida de fiscalização. O Equilibrium propõe outra lógica. Em vez de compensar a exclusão, reorganiza a produção, o trabalho e a subsistência em escala comunitária. Produzir alimento, moradia, serviços essenciais e pertencimento econômico deixa de ser exceção e volta a ser estrutura. O ecopolo funciona na prática como uma renda mínima produtiva. As pessoas não recebem apenas dinheiro, mas acesso direto à moradia, infraestrutura, serviços e estabilidade material. A segurança não vem do Estado, vem da participação em um sistema produtivo real. Ao mesmo tempo, o capital investido encontra eficiência, previsibilidade e redução de custos. A comunidade não se opõe ao capital, ela o potencializa. Empresas ganham produtividade, estabilidade e engajamento humano. O Estado ganha alívio de pressão social. A sociedade ganha resiliência. O Equilibrium não luta contra a inteligência artificial. Ele a incorpora e reorganiza a sociedade ao redor dela. Enquanto o sistema força pessoas a competir com máquinas, o ecopolo reposiciona o ser humano onde a máquina não substitui. Convivência, produção essencial, comunidade e continuidade social. Esse projeto recebeu recentemente um novo impulso estratégico e foi reorganizado como uma holding de participações, constituída como sociedade anônima de capital fechado. Isso permite diferentes formas de participação no ecossistema, seja por meio da aquisição de unidades residenciais, seja por meio de parcerias privadas e participação societária, sempre dentro dos limites legais aplicáveis. É comum surgir a pergunta: se eu participar da empresa, estarei vinculado a um projeto social?
A resposta é objetiva: não. A companhia opera como qualquer sociedade empresária privada, com foco em eficiência, sustentabilidade econômica e geração de valor. O diferencial está na visão de longo prazo. O Equilibrium não promete um refúgio do futuro. Ele oferece uma infraestrutura para atravessá-lo. O futuro não será dado por governos. Ele será prototipado por comunidades. Walt Disney sabia disso. Os fundadores das grandes civilizações também. Cabe a nós não apenas admirar, mas construir. Did it work? Good. Now get a move on. There's a clear path to the turbo lift at the end of the hallway. Turn right. Oh, good. You're not here to disappoint. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Wait, there goes the prisoner. Raise the shields! I see no evidence. Attention, all resistance personnel, abandon ship. I repeat, abandon ship. This destroyer is about to... Tell me the location of the secret base. Assistance.
Existem lugares que não nascem prontos. Eles crescem com o tempo, com inteligência, propósito e equilíbrio. Aqui, a ideia não é ocupar a terra de forma intensiva, mas habitá-la com respeito, silêncio e visão de longo prazo. Cada chalé é uma construção própria, inserida em um clube rural privado, pensado para oferecer infraestrutura essencial desde o início e permitir que tudo que vem depois surja de forma natural, sustentável e organizada. O que se adquire não é apenas um espaço para morar ou descansar, mas o direito de fazer parte de um ecossistema vivo, onde áreas comuns, serviços e experiências evoluem conforme o próprio lugar amadurece. Piscina, trilhas, espaços de convivência, restaurante, serviços de apoio, tudo nasce aos poucos, financiado de forma inteligente, sem custos excessivos no início, sem promessas irreais, sem rupturas. O clube é multifuncional por natureza. Um espaço onde moradores, convidados e hóspedes convivem de forma harmônica, permitindo que o ambiente se mantenha ativo, cuidado e valorizado ao longo do tempo. Essa convivência não retira direitos. Ela fortalece o ecossistema, dilui custos e cria oportunidades que um espaço isolado jamais teria. Aqui, a tranquilidade não é oposta ao crescimento. Ela é o resultado de um modelo bem pensado. Mais do que um chalé, você entra em um território que evolui com você. Simples, rural e inteligente. E preparado para o futuro.